Começa agora pelo canal Yahushua Reina para Sempre. A conclusão da série do Apocalipse agora está revelado o mistério, capítulo 22. Com o embaixador de Cristo, Fernando Pereira Batista. Inscreva nesse canal, dê seu like, seu joinha. O YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Olá, paz e graça a todos os queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre. Aqui é o Fernando Pereira Batista, no canal Yahushua Reina para Sempre, juntamente com o grupo do Evangelho Eterno e com a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério, como prometido, meus queridos irmãos eleitos, povo de Deus, eleitos antes da fundação do mundo. Nós voltamos aqui agora, concluindo o capítulo 22 do Apocalipse. Falo aos queridos irmãos, confesso aos irmãos que foi uma série que durou mais de 4 meses. E voltamos aqui agora com o último capítulo, com últimos versículos, texto e contexto. E eu falo aos queridos irmãos que nós aprendemos muito nesses meses com a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. O mistério sempre esteve revelado. O mistério sempre esteve revelado, porém, a maldita, perversa religião ocultou as verdades do livro do Apocalipse, apocalíptico, porque foi uma revelação dada a João, a Yaronã, João Português Brasil, na ilha de Patmos. E essa visão, a mesma não demoraria mais de 2000 anos, 3 séculos, 2 séculos, mas seria uma visão que aconteceria, categoricamente falando, dentro dos muros de Jerusalém. Aconteceria literalmente, e aconteceu. E nós aqui estamos no canal Yahushua Reina para Sempre, passando esse conhecimento já das escrituras cumpridas, perfeitas. Então nós aqui vamos conhecendo os irmãos em graça. Já conheci muitos irmãos em graça, esse evangelho do Cristo ressuscitado, essa expansão do evangelho do Cristo ressuscitado. Nós pregamos essa mensagem que salva as mentes, salva a memória, a metanoia. E aqui nós vamos aprender um com o outro. Falo aos irmãos também que eu aprendi nesses 4 meses, e aprendi muitas coisas aqui no livro do Apocalipse, coisas extraordinárias, coisas fantásticas que a religião ocultou. Fiquei mais de 15 anos dentro do sistema religioso, mais de 15 anos dentro do sistema chamado religioso, porque tem muitos sistemas, meus irmãos, aí fora, sistema político, sistema de empresa, e esse sistema religioso fazem os eleitos e as eleitas perderem a alma, perderem a consciência. Eles não herdam, não entram no reino de Deus, porque a religião ocultou. Então nós aqui já vamos lendo a Bíblia interpretada, não forçamos a interpretação. Aqui não é achismo, não é minha tese, a tese do Fernando, mas é as escrituras já consumadas, a escatologia perfeita, consumada, feita sem rudimentos da lei. Eu quero já agradecer mesmo aos queridos irmãos pelas visualizações, que o canal tem chegado aí, não tem nem 80 vídeos, mas já tem quase chegado a 3.000 visualizações de todos os vídeos. Isso é um motivo de muita alegria. Agradeço mesmo as suas participações, aos queridos irmãos inscritos nesse canal, abençoados e abençoadas de Deus, os irmãos inscritos nesse canal. Que Deus abençoe vocês mais com todas as sortes de bênçãos espirituais. Vocês já são abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais, onde a religião não entende que essa bênção espiritual, eles não entendem, eles estão com a mente cauterizada. Eles entendem das bênçãos materiais, mas as bênçãos espirituais foi dada à igreja, foi dada depois da destruição de Jerusalém. Então isso é muito maravilhoso. Então nós aqui estamos já abençoados com todas as bênçãos espirituais, e você pode dizer assim seja, ou como apareceu aqui, amém. Então Deus nos abençoou, e hoje nós podemos falar e concluir e assinar embaixo
com a nossa natureza humana dizer assim seja. Então, isso é muito maravilhoso. Falo aos irmãos também que a página no Facebook, você pode estar entrando aqui no canal, rolando para baixo, você vai ver lá a página do Facebook. E lá nós temos bastante vídeos também. Tem muitos e muitos vídeos. Tem um vídeo que eu ensino falando membro, o título que eu coloquei foi Membros do Corpo de Cristo ou Membros de Igrejas Evangélicas. Tem muitos vídeos maravilhosos, como Quem Tentou Jesus no Deserto. Tem mais de 200 visualizações. Quem era a antiga serpente do Éden. Outros títulos e muitos vídeos que os irmãos têm compartilhado. Tem muitos compartilhamentos em vários grupos. Então isso é um motivo de muita alegria, sabendo que o Evangelho está se estendendo, está se expandindo, está alcançando a vida dos eleitos e das eleitas de Deus. Isso é muito maravilhoso. E aqui nós fazemos tudo pela fé. Aqui nós não temos mistura, não temos misticismo. Aqui nós não mistura coisas que era da lei e mistura com graça. Uma mistura. Aqui nós não fazemos uma salada. Aqui falamos do Evangelho do Cristo ressuscitado. Sabemos que a lei que foi dada a Israel, segundo a carne, aos hebreus, segundo a carne, foi dada a eles. E eles tinham que cumprir a lei, porém não cumpriu. A lei era boa, sim, a lei era boa, porém só teve um que cumpriu a lei, que foi o próprio Yahushua, revestido de carne e sangue, como o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, aliás, corrigindo, escreveu aos hebreus. Eu acredito que foi o apóstolo Paulo, porque muitos teólogos falam assim, mas como que eles dizem, esses preteristas completos, esses irmãos que estão com essa heresia nas plataformas digitais, esses irmãos hereges, esses endemoniados, porque eles chamam nós de endemoniados. Nós pregamos o evangelho da graça, o evangelho sem mistura, o evangelho que não tem rudimentos de lei, que não tem méritos, que não tem obras, e eles chamam nós de herege. O preterismo completo, onde tem essa base bíblica para afirmar que toda a profecia se cumpriu quando Jerusalém foi destruída no ano 70, onde está escrito que Jerusalém foi destruído no ano 70, é onde que tem confiança o livro de Flávio Josefo. Aí eles vão com essas palavras, vão tentando refutar os pregadores da graça. Eles podem nos refutar, mas a Bíblia, o conjunto de livro do Almeida, de João Ferreira de Almeida e a escritura originais, eles nunca, jamais poderão refutar essa mensagem salvífica que alcançou os hebreus segundo a carne e nos alcançou também. Nós já nascemos já batizados, já nascemos sem pecados, já nascemos salvos, não tem mais condenação, não tem mais lei. Isso é maravilhoso. Então hoje eu voltei como foi prometido aqui no canal. Agora vou ler esse contexto do capítulo 22. Falei do capítulo 21. Capítulo 21. Falei aos queridos irmãos. Fiz vários ali. Fiz uma capa mostrando aos irmãos que a novo céu e a nova terra da Bíblia não é o novo céu e a nova terra da religião. Não é material. Por quê? Porque se nós lemos a Bíblia de forma material, literal, falando assim, a gente vamos criar uma religião, como tem muitas aí, de bairros a bairros, de periferia a periferia. Estas igrejas chamadas religiosas, evangélicas, de pedras, onde tem um líder religioso que tem que os filhos e as filhas de Deus obedecer esse pastor homem, porque pastor não existe mais. Essa palavra pastor, no Antigo Pacto, ela se referia ao pastor homem mesmo, que cuidava de ovelhas. E o Salvador usou muitas parábolas dizendo que ele era o bom pastor, porque ele tinha o dom, ele teve o dom de cuidar dos filhos, dos eleitos, das ovelhas perdidas de Israel. Então hoje em graça, ele mesmo diz que o profeta foi até João Batista. Então hoje eles dizem que existem profetas, existe vários títulos, eles se apoiam nesses títulos. Nós aqui em graça não. Nós se apoiamos no Cristo ressuscitado, nós se apoiamos e cremos e seguimos o Espírito dele
porque ele é espírito. Nós não servimos mais a Jesus de Nazaré, mas servimos o seu espírito, porque ele é maravilhoso. Então hoje eu quero já concluir essa série com o capítulo 22, fazendo essa leitura de texto e contexto para que os irmãos venham entender que o novo céu e a nova terra da Bíblia é espiritual, o reino de Deus é espiritual, o paraíso, que muitos entram nessa polêmica da Bíblia, o paraíso perdido por Adão, lá no começo, Gênesis, no início, esse paraíso perdido, ele foi estabelecido. Ele foi estabelecido aonde, Fernando? Me explique isso, porque eu não entendo. Esse paraíso perdido por Adão, ele foi estabelecido dentro de cada um de nós, dentro dos eleitos. Esse paraíso perdido que estava fora de Adão, com figura de linguagem em Gênesis, ele foi perdido por Adão. Era para ele dominar. Ele não conseguiu dominar aquilo que Deus criou para ele dominar. Ele deixou a carne dele dominar, deixou o diabo dominar, a sua consciência dominar. E esse paraíso ele foi estabelecido. E Yahushua, revestido de carne, segundo Adão, o apóstolo Paulo disse que ele foi feito espírito vivificante, que ele não foi feito da terra, ele veio do céu, como nós viemos do céu, na visão de João, na ilha de Patmos, capítulo 21 do Apocalipse, que eu já falei, que a nova Jerusalém descia do céu em direção ao seu esposo, ao seu marido, que é a igreja, os eleitos, os espíritos dos eleitos que foram revestidos de carne e sangue. Pasmem vocês não vão aprender isto dentro das igrejas evangélicas, dentro do islamismo, do cristianismo, do judaísmo. Só vai aprender com os mensageiros, com os ensinadores da graça de Deus que estão com as mentes salvas, com as mentes iluminadas. Eu sou Fernando Pereira Batista, com o canal Yahushua Reina para Sempre, com a página no meu Facebook. Os irmãos podem estar entrando lá no Facebook, vendo os vídeos, pode também participar do grupo do Evangelho Eterno, que estamos ali falando desse amor de Deus também, dessa graça tão maravilhosa. Eu já falei 12 minutos, a gente vai falando, mas eu quero fazer um vídeo aqui que não seja muito, que não canse muito os irmãos, a mente dos irmãos, mas que seja um vídeo simples, objetivo, para concluir a série do Apocalipse. Já falei a vocês que nós temos que ler a Bíblia de uma forma simbólica, literal e profética, porque se nós não ler dessa forma, entender com este entendimento, nós vamos se perder nas Escrituras. O Apocalipse é um livro fácil, ao mesmo tempo difícil. Quando nós lemos ele de uma forma somente literal, ele se torna o livro da Disney, o livro da calçada da fama lá em Hollywood. E nós aqui não falamos em fábulas, falamos da verdade já cumpridas, das profecias cumpridas, para quem foi escrito, para quem foi direcionado, para quem foi falado. Então isso aqui é muito importante. Então nós aqui na série do Apocalipse vamos crescendo na graça e no conhecimento. O Apocalipse sempre esteve revelado, mas as religiões ocultou há muito tempo. Mas os eleitos, Deus está dando esse conhecimento, porque quem dá a sabedoria, o conhecimento da graça de Deus, não é o Fernando, não é os pregadores da graça. Quem dá o conhecimento é Jesus, o Espírito do Cristo ressuscitado. Então vamos lá, eu quero já agradecer também, com todo o meu coração aqui, aos queridos irmãos inscritos nesse canal. Os 43 irmãos inscritos, as visualizações. Os irmãos, não perca tempo, se inscreva nesse canal, dê o seu like, seu joinha, para que o YouTube entenda e faça esse canal crescer. Vamos se inscrever, meus queridos irmãos, para nós aqui dialogar. Vamos ter várias e várias novidades, vai ter muitas coisas maravilhosas, muitas coisas espirituais que vai vir aí. Vamos estar gravando vídeos aqui, vou estar fazendo outra série, mas vai ser uma série de 2 dias, não vai ser uma série demorada, porque eu comecei com essa série e falo aos irmãos que foi uma série
demorada, porque nós lemos capítulo por capítulo, foram 22 capítulos, aliás, 21 capítulos, vamos ler agora o capítulo 22, versículo por versículo, entendendo as simbologias, entendendo as coisas literais que aconteceu, entendendo as profecias que se cumpriram. Então, esse conhecimento é Deus que dá a cada um de nós. E eu já ouvi muita série aqui no YouTube, aqui nas plataformas digitais do Apocalipse, e eu vi que eles transformaram a Bíblia, colocaram medo nos eleitos de Deus, nas eleitas de Deus, trazendo medo, pavor ao povo de Deus e ganhando muito, tendo uma fonte de lucro, usando o livro do Apocalipse, dizendo que o livro do Apocalipse é para o futuro, que as profecias vão se cumprir, o Armagedon, né? O dragão do capítulo 12, que nós já falamos, né? E vão colocando medo que o Armagedon está chegando, a marca da besta. Já falamos, você pode estar vendo os vídeos, não perca, meus queridos irmãos, capítulo por capítulo está disponível para vocês. E aqui nós fazemos, como eu já falei, nós fazemos por fé. Aqui nós não usamos dízimo nem oferta, porque nós podemos aqui em Graça ter as contribuições para ajudar o canal a comprar aparelhos, mas não para o meu bel prazer, falando assim. Não, nós aqui em Graça fazemos pela fé. Os irmãos entendem? Então, vamos lá então. Eu quero que os irmãos abram a vossa Bíblia, preste bem atenção agora no capítulo 22. Antes de entrar no capítulo 22, eu quero ler aqui algo muito interessante com os irmãos. Quero que os irmãos prestem bem atenção, chamar a vossa atenção com sabedoria, no bom sentido, chamar a atenção, porque muitas vezes a gente fala chamar a atenção, mas não é que tem pessoas que entendem com mau sentido, não, com bom sentido nas Escrituras. O capítulo 22, mas antes de nós entrar, já concluindo a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério, eu quero ler aqui algo muito interessante que eu achei. Olha, a interpretação deste livro não é nada fácil. Logo, todo aquele que deseja estudá-lo precisa, no mínimo, conhecer algumas regras de hermenêutica. O que é hermenêutica? A hermenêutica, usada aí na teologia moderna, é a arte de interpretar o texto e o contexto. É a arte, é a sabedoria de entender o que o autor interpretou. Então aqui nós já temos esse conhecimento. O que o autor interpretou? O que o autor falou? O que ele quis dizer? Para quem ele falou? Então, para ler o livro do Apocalipse, tem que ter esse entendimento. A fim de não cometer erros de interpretação, devemos distinguir a linguagem prevalente neste livro, atentando para os seguintes detalhes. Olha, como eu falei, literalidade, eles colocaram aqui literalidade, e passagens com sentidos figurados, figuras de linguagem, que é muito importante nós entender também. Aí fala, e simbólicos, e simbologias. Ora, se tomamos como literal tais imagens, diramos que no céu existe cavalos. Olha só como isso é importante, meus irmãos. 3 sentidos, 3 correntes de pensamento para entender o livro do Apocalipse. Olha, o capítulo 19, versículo 11, nós já lemos, está o vídeo aí, você pode estar vendo, que apareceu o cavalo na visão de João, sobre a sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né, um manto. Então o espírito não tem manto, espírito não tem coisas físicas, palpável, que se pega, que se toca. Deus é espírito, mas é figuras da língua dos hebreus outrora.
Todavia, o estudo por menor do texto e análise mostra que tais figuras não são literais, pois se entende que a espada que Jesus traz consigo é simbólica. 19, Apocalipse 19:15. Do mesmo modo, quando se fala em árvores, frutos, rios, vamos ler agora Apocalipse capítulo 22, do 1 ao 2, que fala sobre o rio. Essas coisas não são literais. Olha só como interessante. Ponto final. O rio puro da água da vida, em vista das referências de Apocalipse 7, versículo 17 ao 21, Apocalipse 6, do 22 ao 17, denota olha só como interessante, um conceito puramente espiritual. Olha, além disso, as folhas são para cura das nações. Aí, olha o que diz as figuras de linguagem. As folhas são para a cura das nações. Aí eu pergunto a vocês, meus queridos irmãos, se nós entendemos o céu literalmente, esse céu que a religião entende que há a imortalidade da alma, quando nós deixamos essa habitação física e que a nossa alma, consciência vai sair e vai estar com Deus nesse céu da religião, porque o céu do Apocalipse é a nova aliança, é um novo pacto. Então lá no céu tem doenças. Se entende que é ler a Bíblia de uma forma literal, profética e simbólica? Além disso, as folhas são para a cura das nações. Há doenças, e se há doenças, há maldição. Mas o versículo 3 afirma que neste lugar não há maldição. Assim, a afirmação de que o céu é uma réplica da terra não prevalece. Os irmãos entendem? Então, quando nós personalizamos esse céu, porque a religião é especialista em personalizar o céu, literalizar o céu, esse céu que eles pregam, que tem que morrer, que vai chegar lá, vai ver Abraão, vai ver Isaac, vai ver Jacó, vai ver Jesus de Nazaré, vai ver Davi, né? Vai ver os antepassados que morreram. Então quando eles traz isso por literal, categoricamente falando, isso torna-se uma fábula. Isso se entende, meus irmãos, de uma forma simbólica. Então o livro do Apocalipse, eu cheguei aqui no canal Yahushua Reina para Sempre trazendo esse conhecimento. Porque se lá no céu, se eles lerem a Bíblia de uma forma literal, lá no céu tem doença, lá no céu tem maldição, mas o capítulo 22, versículo 3 diz que não há maldição. Nesse lugar espiritual não há maldição. E qual é a maldição que não existe nesse lugar espiritual, Fernando? Me explique. A maldição que não existe é a lei. E esse lugar, precisamos morrer primeiro? Não, esse lugar é aqui mesmo. É aqui, meus irmãos. O Salvador disse nos dias da sua vida que seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Olha as palavras, olha o falar de Yahushua na carne com Deus. Assim na terra como nos céus. Os céus é a nova aliança, meus irmãos. Então nós já entendemos que a Bíblia não tem contradição. Eles dizem que a Bíblia é cheia de contradições, mas porque eles leem de uma forma literal. Então vamos lá? Apocalipse capítulo 22, eu vou ler o texto e contexto, quero que os irmãos acompanhem, prestem bem atenção. Aqui é a salvação da mente, meus irmãos. Aqui é a salvação da mente. O espírito do ser humano nunca esteve numa condição de condenação ou de salvação. O que precisa ser salvo nos eleitos é a mente. Os irmãos entendem o Evangelho da Graça? Olha só, o capítulo 22, o título diz O Rio. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal,
que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, na visão de João na ilha de Patmos, mostra a nós que ele vê Yahushua, Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne e vê o próprio Deus. Isso é bem claro. Versículo 2. No meio da sua praça, olha, no meio da sua praça, vírgula, e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Se eu ler isso aqui de forma simbólica, então lá no céu invisível, que ele é invisível, ele não é, irmãos, material, físico, tem uma praça, tem um rio. Os irmãos entendem? E os teólogos, né, que estudam a hermenêutica, que são inteligentes, que dizem que dominam a Bíblia, eles leem de forma literal. E aí eles enganam. Faz do céu a fantasia de Hollywood. Estava lá a árvore da vida com 12 frutos. Esta referência faz a visão de João ao livro de Gênesis. De uma forma simbólica, ele expulsa Adão e guarda a árvore. A árvore é o conhecimento. A árvore é boa. A árvore da vida. A árvore é invisível. A árvore, aquela árvore que foi guardada com as espadas, falando assim, de justiça dos anjos, ela, a mesma, é invisível. E foi guardada mesmo. Os irmãos entendem? E fala que dá o seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Como eu já falei, versículo 3, saúde das nações. Olha só, nações, meus irmãos, não é nações que vai estar lá fisicamente nesse céu invisível. É nações aqui mesmo. Isso ele estava vendo a visão para o futuro dos eleitos, das eleitas, que seriam como a areia do mar, na visão de João que foi vista, multidões de salvos, espiritualmente. Versículo 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Por quê? Porque a maldição ficou toda no madeiro. Isso aqui está falando aqui da terra, meus irmãos. Não está falando nada de céu invisível. Esse céu que nós vemos a lua, as estrelas, as nuvens, os trovões, os raios. Ele está falando coisas daqui da terra. É uma condição. O reino de Deus, teólogos, é uma condição. Irmãos eleitos, eleitas de Deus, nós já estamos vivendo nessa condição. Porque ali nunca mais haverá maldição. Não tem maldição em graça. Não tem maldição na nova aliança. Não tem maldição mais, meus irmãos, para os eleitos. Por que não tem maldição? Porque a lei de Moisés foi destruída no aspecto físico. No ano chamado 70, quando Jerusalém cai com a velha aliança também. Com o mundo velho. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Olha, Apocalipse capítulo 14, os remidos no Monte Sião. Você pode estar vendo esse vídeo que eu já falei para vocês qual era esse nome. Isso é muito interessante. Qual era esse nome? Você pode estar lendo o livro de Êxodo, capítulo 19. Aquela aliança física, aquela lá foi física, material mesmo, que Deus fez com os hebreus. Para você entender esse nome nas testas. Versículo 4. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, vírgula, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará,
e reinarão para todo sempre. Então ele está se dirigindo à terra física. E dentro de nós, meus irmãos, ele está se referindo dentro da igreja. Não precisa de sol. Qual sol que ele está falando aqui na visão? Qual é o sol? É o sol esse mesmo que nós olhamos. Que o espírito dos eleitos não precisa de sol, de lua. É isso, a visão de João. Não precisa. O que precisa é a nossa carne. Mas ele está falando algo espiritual. Olha como isso é fantástico, meus queridos irmãos. Não haverá mais noite, não tem noite para o espírito, não tem dia, não tem sol, não tem lua, tem para a carne. Não necessitarão de lâmpada, de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo sempre. Porque Deus iluminará. Apocalipse capítulo de número 12, versículo 1. A mulher, o verdadeiro povo de Deus, a mulher estava vestida com sol. Porque qual era a vestimenta desse verdadeiro povo de Deus do Apocalipse 12? A mulher, com a lua debaixo dos seus pés, representava os antigos, os eleitos hebreus da lei. E representava os eleitos da graça. Estava com a sombra debaixo dos seus pés, a lua. E ela estava vestida com sol, simbolicamente, meus irmãos, figura de linguagem, dizendo que agora Deus ia governar nós para sempre. E esse governo, ele seria espiritual, estaria dentro daqui das nossas mentes, chamado coração na Bíblia. 31 minutos. Os irmãos entendem? Figuras de linguagem da série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Eu vou ficando por aqui no versículo de número 5, para não ficar muito cansativa a live. Eu quero ficar aqui mais uns 9 minutos para fazer uma conclusão rápida aqui, que nós já aprendemos aqui na série do Apocalipse. Olha, para nós entender o livro do Apocalipse, nós temos que recorrer aos livros da lei, os livros históricos, como o livro de Ezequiel, como o livro de Daniel, como o livro de Zacarias, como o livro de Oséias, como o livro de Joel, como o livro de Amós, como o livro de Obadias, de Miqueias, de Naum, de Abacuque, de Sofonias, de Ageu. Esses livros nós temos que ver eles para nós entender o livro, a visão de João nele de Patmos. Os irmãos entendem? Um exemplo, quando nós lemos Isaías capítulo 65 e nós lemos Apocalipse capítulo 21, que nós já lemos, você pode estar vendo o vídeo, Apocalipse 65, versículo de número 25, é simbólico, tem as mesmas simbologias, que o lobo, ele pastará, ele comerá junto, pastará junto com o leão, pastará junto com o cordeiro, os dois juntos. Então, é uma simbologia dos gentios e dos hebreus, que na nova aliança, no novo céu, está lá em Zacarias 65, você pode estar lendo, que o lobo e o leão iam pastar junto no novo céu e na nova terra. E que ia ter crianças lá, que ia ter senhores lá, homens. Os irmãos entendem a figura de linguagem? Quando nós lemos o livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 5, se não me engano bem, capítulo 3, versículo 12, que fala que Jerusalém ficaria montões, Jerusalém seria lavrada e ficaria montões, que ela seria destruída para sempre. A profecia dada ao final do tempo de Jerusalém. Então nós aqui, irmãos, vamos passando esse conhecimento da graça de Deus. Apocalipse capítulo 1, vou terminar, versículo 1, diz o que, Fernando? Eu vou vir com o segundo vídeo, fazendo uma conclusão de toda a série. O que diz capítulo 1, versículo 1? Diz que breve, ele viria, breve, rápido. Breve, meus irmãos, não demoraria. Os irmãos entendem? Breve.
Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 19, ele falou a João, escreve, João, as coisas que são, escreve as coisas que você tem visto e as coisas que hão de acontecer. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz: até aqueles que furaram o seu lado, trapassaram, furaram os soldados romanos, furaram o lado de Yahushua, ia ver eles com os olhos. As tribos da terra ia lamentar, ia ver ele voltando nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Os irmãos entendem o Apocalipse? Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, diz que as 7 cartas foram enviadas para as 7 igrejas da Ásia Menor. As 7 cartas não foram enviadas para o século 2, o século 3, o século 4, o século 5, 6, 7. Foi enviada para o século 1, no calendário de Július. Foi enviada a 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, que hoje, atualmente, é a Turquia. E que não é essa Ásia atual de hoje, do século XXI, que está a Rússia, o Japão. Não. A Ásia era uma província romana que tinha os politeístas que perseguiam os eleitos de Deus. E a sua capital, a capital dessa Ásia Menor da Bíblia, de João Ferreira de Almeida, era uma província romana. Os irmãos entendem? A província romana. E as cidades eram perto uma das outras, aonde Éfeso era a sua capital. Então, as 7 cartas foram enviadas para onde? Vou terminar essa pérola da graça agora. Foi enviada para onde, Fernando? Foi enviada para 7 igrejas da Ásia Menor. Não foi enviada para a Itália, para a França, para a Inglaterra, para a Rússia, para a China. Não foi enviada para o Brasil. Não foi enviada para Interlagos, para São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, a todos aqueles irmãos eleitos de todos os estados brasileiros, os irmãos eleitos de todo o mundo. Foi enviada para as 7 igrejas, pessoas, não placas com CNPJ, as pessoas que se reuniam em suas casas ou em suas cavernas, as suas casas de pedras, pessoas que se reuniam para falar de Yahushua, dos seus feitos, da sua graça. Os irmãos entendem? Então, eu vou voltar com a segunda parte, fazendo uma conclusão e lendo o versículo 6 até o versículo 20, que é o último versículo, que é a conclusão do livro. E vou fazer uma conclusão de toda a série, que já falei capítulo por capítulo, versículo por versículo, fazendo uma conclusão objetiva, rápida, para que os irmãos venham a ler a Bíblia como os irmãos nunca leram. O Apocalipse agora está revelado o mistério. Meus irmãos, tem muitas coisas interessantes aqui nessa série. Você pode estar vendo e ouvindo aí. Só você entrar nessa série, você vai entender capítulo por capítulo. Vocês vão entender o que foi a marca da besta. Vai entender quem foi o falso profeta, quem foi a besta que subiu do mar. Os irmãos vão entender as almas debaixo do altar, se elas estavam vivas fisicamente ou estavam mortas biologicamente, falando assim. Vocês vão entender coisas impressionantes. Você vai entender o Armagedon, a batalha final. Não percam, meus irmãos. Aqui eu não estou vendendo livros, como o sistema faz, né? O sistema vende livros, né? Vamos vender livros. Não, aqui nós fazemos pela fé. Passamos esse conhecimento da graça de Deus com a Bíblia já interpretada. Eu agradeço a vocês. Os irmãos podem compartilhar. O comentário está aberto. Vou fazer vídeos agora. Vai ter áudios e vídeos. Vou estar aqui nas plataformas digitais passando esse conhecimento da graça com esse evangelho que nos alcançou. Então,
Não perca a segunda parte. Vou ler do versículo 6 até o versículo 20 e fazer uma conclusão da série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Se não der para nós terminar nessa segunda parte, veremos com a terceira e última parte, concluindo a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. E nós aqui vamos já agradecendo a vocês, as suas participações, agradecendo aos irmãos do Facebook, a todos os queridos irmãos do Facebook, amigos, colegas de perto e de longe, toda a família, agradecendo também. Quero agradecer aqui a minha família, a minha esposa, a meu filho adolescente, que está me ajudando aqui, que me ajudou, que está me ajudando nessa série. É uma série de mais de 4 meses, é uma série que ao mesmo tempo é difícil, ao mesmo tempo é fácil. E eu vim aqui para somar com os irmãos da graça, os irmãos sentindo coração. Se inscreva-se nesse canal. Quero dizer a vocês que o comentário está aberto para vocês pensarem, porque nós que estamos nas plataformas digitais, nós estamos aqui para receber críticas, receber pessoas que vão desconcordar e vão concordar. E nós temos que aceitar, mas passando o conhecimento, falando dos capítulos já interpretados, passando esse conhecimento. Aqui nós vamos encontrar irmãos eleitos, que vão desconcordar. E outros irmãos vão concordar. Deus vai dar entendimento a esses irmãos. E outros irmãos Deus não vai dar entendimento. E vamos respeitar. Nós em graça não pensamos também igual. Deus fez cada alma diferente. Então, mas nós estamos aqui com o mesmo objetivo, no mesmo caminho, dizendo que a religião é falsa, é perversa, é um fim lucrativos. Eles inventaram a religião para ter fins lucrativos, dinheiro, fama, poder, é igual a política, mas Deus levantou a igreja nessa geração para dizer que a igreja está perfeita, está no novo céu, na nova terra. Tô indo. Paz e graça a todos.